Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje o tema do vídeo é um pouco diferente. Hoje nós vamos falar de Undertale, então senta aí, pega a pipoca e vamos nessa. E antes de começar o vídeo eu quero te falar que eu tenho um servidor no Discord, o link tá na descrição, você pode estar entrando lá e pode estar se divertindo com o pessoal. Eu tô sempre por lá e eu conto com você. Um abraço e vamos pro vídeo. Undertale, um jogo indie muito famoso que faz sucesso na internet até hoje, criado quase tudo por uma única pessoa, Toby Fox. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1991 e sempre gostou de música, videogames. E antes de criar Undertale, ele já tinha feito várias composições para a internet, especialmente para a webcomic chamada Homestuck. E quando ele decidiu criar o jogo, Toby lançou uma campanha no site Kickstarter. Ele pediu só $5 mil para começar tudo isso, mas ele acabou arrecadando mais de $51 mil, com a ajuda de quase 2.400 pessoas que acreditavam no projeto. O desenvolvimento do jogo levou quase 3 anos. Toby fez praticamente tudo, a história, a programação e a música. E quem cuidou da parte artística do jogo foi Temi Cheng, que desenhou vários personagens e sprites do jogo. Finalmente, em 15 de setembro de 2015, Undertale foi lançado para computador. O jogo rapidamente fez sucesso e já no primeiro ano vendeu milhões de cópias no mundo todo. A gente tá falando do melhor jogo indie do mundo. E o motivo do sucesso é bem simples. Undertale não era só mais um RPG. Ele deixava você escolher entre lutar contra os monstros ou perdoá-los, conversar, essas coisas. Isso mudava completamente a história e o final do jogo. Isso fez muita gente se apaixonar pela experiência. Logo no começo do jogo é apresentado a história. Undertale começa explicando que há muito tempo atrás, duas raças dominavam a Terra, os humanos e os monstros. Um dia, uma guerra começou entre essas duas raças. Depois de uma batalha muito longa, os humanos venceram. E vencendo essa guerra, os humanos usaram um feitiço muito poderoso que prendeu os monstros dentro do subsolo, criando uma espécie de barreira mágica. E bom, o tempo se passa e muitos anos depois temos essa data de 2000X. O jogo nos mostra o Monte Ebote e também fala que quem sobe esse monte nunca mais retorna. E a cena corta para uma criança chamada Frisk. Frisk decide subir o monte, ela anda até a beira de um buraco e acaba caindo lá embaixo, despencando por muito tempo até atingir o fundo. Lá embaixo ela aterrissa em um campo de flores douradas. E é nesse momento que a história realmente começa, porque a gente assume o controle dessa criança e começa a explorar o subsolo. E andando um pouquinho, a gente acaba encontrando um personagem, Flowey, que se apresenta de forma simpática falando que vai nos ensinar como tudo ali embaixo funciona. Ele mostra a famosa caixinha de batalha, explicando que precisamos coletar o que ele chama de pétalas da felicidade. Porém, isso é uma armadilha. Você precisa desviar das pétalas para não sofrer dano. E quanto mais você vai desviando, ele vai mostrando a verdadeira face dele. Uma criatura manipuladora e cruel que apenas estava fingindo ser gentil. E é exatamente nesse momento de perigo que aparece alguém para nos salvar. E esse ser é Toriel, uma monstra de aparência maternal com forma de cabra humanizada. A Toriel vai afastar Flowey e vai nos acolher de imediato, e falando que a criança agora seria o novo filho dela. Ela nos guia para fora daquele perigo e nos leva até as ruínas, que no caso é a primeira área do jogo. Nas ruínas, Toriel vai nos ensinar como tudo ali embaixo funciona de verdade. Ela mostra que existem puzzles para resolver, portas que só abrem quando pressionamos as pedras certas e que cada sala tem um desafio simples para nos fazer aprender as mecânicas do jogo. O mais importante é quando ela explica o sistema de batalha. Ao encontrar um inimigo, temos duas escolhas, lutar ou reagir de outra forma. Toriel vai mostrar que não precisamos machucar os monstros, é possível conversar e agir de maneira pacífica e por fim, poupá-los. E essa é a primeira vez que o jogo apresenta sua ideia principal, as escolhas são suas. E o que eu mais gosto é que esse início, mesmo sendo simples, já define o tom de Undertale. Flowey, com a sua falsidade, representa a ameaça e a crueldade. Já Toriel, com seu carinho, representa a bondade e a proteção. E nós, como jogadores, estamos no meio disso tudo, decidindo quem queremos ser dentro dessa história. A rota pacifista de Undertale é a rota que leva ao final verdadeiro do jogo.
Para seguir essa rota, é obrigatório nunca matar nenhum inimigo em toda a jogada. Durante os encontros, o jogador deve usar o menu de ações para interagir com os monstros, entendendo seus padrões e encontrando a maneira certa de acalmá-los, até que a opção de poupar esteja disponível. Lembrando que em nenhum momento se deve atacar até eliminar alguém. Fortalecer laços com personagens importantes. Isso significa buscar momentos extras do jogo onde você pode criar amizades e aprofundar a ligação com eles. E no final, depois de poupar todos e criar essas conexões, o jogador enfrenta uma luta que não pode ser vencida com a violência. A vitória acontece apenas através da compaixão, da persistência em não atacar e da força das relações criadas ao longo do caminho. Com isso, a barreira que separava monstros e humanos foi finalmente quebrada, todos sobrevivem e o jogo alcança o final feliz. O final verdadeiro de Undertale. E uma coisa que você vai perceber é que os nomes das rotas são bem autoexplicativos. A rota neutra de Undertale acontece quando o jogador não cumpre todos os requisitos da pacifista e também não segue totalmente a genocida. Na prática é a rota do meio. Nela o jogador pode poupar alguns inimigos e eliminar outros, ou simplesmente não criar laços suficientes com personagens importantes. O ponto central é que a barreira que prende os monstros não é destruída, e o mundo continua sem solução definitiva. Ou seja, os monstros seguem presos no subterrâneo e o ciclo de conflito entre monstros e humanos permanece sem se resolver. É a rota mais flexível do jogo, pois cada ação do jogador altera detalhes do desfecho, mas nunca leva ao final verdadeiro. A rota genocida de Undertale é a mais sombria do jogo e a minha favorita. Ela só acontece quando o jogador decide eliminar todos os outros inimigos em cada área. Não basta derrotar os chefes, é preciso caçar até o último monstro comum, limpando completamente cada região. Quando você entra em uma área, precisa andar até encontrar inimigos aleatórios e derrotá-los. Depois de um número específico de batalhas, aparece a mensagem "But nobody come", ou "mais ninguém veio". Isso indica que não existe mais ninguém para enfrentar e só então a rota genocida continua ativa. Cada vez que uma área é esvaziada, o jogo muda de tom. Se você parar para jogar, você vai perceber isso. Na rota neutra ou pacifista, os encontros servem para criar empatia com os monstros. Na genocida não existe diálogo, o jogador ataca até o fim. Isso transforma toda a experiência em algo direto, seco e violento. Porém, tem as consequências. Ao seguir nessa rota, os personagens não têm chance de amizade ou redenção. As batalhas obrigatórias se tornam mais cruéis, e o jogador enfrenta a versão diferente de cada um dos inimigos, preparadas especialmente para quem escolhe destruir tudo. A rota genocida é também a mais difícil do jogo. Ela inclui lutas que só aparecem nesse caminho, sendo as mais desafiadoras de Undertale. E o resultado final é: se o jogador persistir até o final, o subterrâneo inteiro é aniquilado. Não sobra ninguém para contar a história, e esse é o desfecho mais sombrio possível de Undertale. Agora eu vou explicar alguns dos personagens principais de Undertale resumidamente. E vamos começar por Flowey. Flowey é a primeira criatura que o jogador encontra, e como eu disse, ele se representa de forma amigável, mas na verdade é manipulador e cruel, sempre tentando enganar quem joga. Mas, na realidade, Flowey é o resultado da transformação de Asriel, filho de Asgore e Toriel, que morreu no passado e acabou renascendo como uma flor sem alma. E por não ter alma, Flowey é incapaz de sentir amor, compaixão ou qualquer emoção verdadeira, o que faz ele buscar apenas poder e controle sobre tudo ao seu redor. Toriel é uma das primeiras personagens encontradas em Undertale. Ela vive nas ruínas e cuida das crianças que caem no subterrâneo. Gentil e protetora, age como uma figura materna para o protagonista. Ela tenta manter quem chega em segurança, mas também tem medo de deixá-lo seguir em frente, por conta dos perigos fora das ruínas. Toriel é inteligente, bondosa e valoriza a paz, sempre preferindo evitar conflitos. O Sans, o personagem mais famoso de Undertale, ele é um esqueleto que vive em Snowdin. Ele é irmão de Papyrus e mora na mesma cidade. É conhecido pelo seu humor constante e pelos trocadilhos, especialmente envolvendo ossos. Ele se movimenta lentamente, parece preguiçoso e costuma fazer comentários curtos e descontraídos.
Apesar disso, Sans é capaz de perceber mudanças e comportamentos no subterrâneo e age de forma cautelosa quando necessário. Ele interage com o protagonista e outros personagens principalmente em diálogos curtos, mas suas falas muitas vezes indicam que ele está atento a coisas que acontecem ao seu redor. Esse é o meu segundo personagem favorito de Undertale. O meu primeiro personagem favorito é a Toriel. Por causa do carisma e desenvolvimento do personagem, eu acho que ela é a melhor que tem. Papyrus vive na mesma cidade que o Sans, Snowdin. No caso, eles são irmãos. Ele é muito energético, confiante e comunicativo, sempre demonstrando entusiasmo em suas ações. Papyrus deseja se tornar parte da Guarda Real e busca ser reconhecido por suas habilidades. Ele interage frequentemente com o protagonista através de diálogos animados e desafios, mostrando sua determinação e persistência. É um personagem otimista que fala de forma clara e aberta, refletindo sua personalidade positiva e motivada. Asgore é o rei dos monstros e governa o subterrâneo a partir do castelo, localizado após o Core. Ele é uma figura imponente com aparência de cabra vestindo uma capa real, e ele também segura uma lança. O objetivo de Asgore é quebrar a barreira mágica que mantém os monstros presos no subterrâneo. Para isso, ele precisa reunir 7 almas. Esse plano surgiu depois da guerra entre humanos e monstros, quando seu filho morreu, levando à decisão de capturar 7 almas das crianças que caíram lá dentro. Apesar da sua determinação em cumprir esse objetivo, Asgore é mostrado como uma figura gentil e bondosa no convívio com outros monstros. Ele cuida do seu povo e é respeitado por todos como um líder justo. Bom, gente, esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Deu bastante trabalho para fazer e um abraço e até a próxima.